E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bora continuar nossa conversa aqui sobre teoria dos conjuntos? Bora lá? Nós já vimos toda a parte inicial nas duas aulas anteriores, correto? Então, dando continuidade aqui, chegamos a alguns conjuntos notáveis. São alguns conjuntos que a gente vai visualizar com relativa frequência, pessoal. Primeiro, conjunto unitário. O que seria um conjunto unitário? É aquele conjunto que possui um único elemento. Eu posso colocar como exemplo o seguinte: conjunto A formado apenas pela letra A. Estaria um conjunto unitário, certinho? Conjunto vazio. Galera, é um conjunto que tem uma simbologia própria. Eu posso representar o conjunto vazio de duas formas, certo? Ou eu represento ele com a bolinha cortada, que é a mais usual, ou eu represento ele com as chaves sem nada no seu interior. Lembrando, não posso juntar as duas representações, botar a bolinha dentro de chaves. Isso não é vazio, isso é unitário, certo? Para conjunto vazio, ou uma representação ou a outra, nunca as duas juntas. Conjunto universo, representado habitualmente com a letra U, certo? É aquele conjunto que engloba, que tem todos os elementos que podem interessar para a gente. Por exemplo, eu vou montar uma equipe na sala de aula. Todos os alunos me interessam. Ou seja, todos os alunos é meu conjunto universo. Mas eu só vou pegar uma equipe, digamos, com 5, 6 membros. Mas eu posso escolher qualquer membro daquele conjunto, ou seja, daquela sala. Certinho? Conjunto solução. Nesse exemplo que eu acabei de dar, o conjunto solução seria a equipe que eu montei. Ou seja, são os elementos que solucionam o meu problema. Pode ser chamado de conjunto solução ou conjunto verdade. Tanto faz como tanto fez, certo? Fica a critério de quem está resolvendo a questão. Então, conjunto solução nada mais é do que os elementos que lhe interessam para resolver o problema. Conjunto finito é o conjunto que tem uma quantidade limitada de elementos. Você pode contar quantos elementos ele tem. Isso é um conjunto finito. Conjunto infinito, já está dizendo, não tem fim, é um conjunto ilimitado, certo? Não tem como você contar os seus elementos, tranquilo? Avançando aqui a nossa brincadeira, nós chegamos a subconjuntos. O que seriam subconjuntos, pessoal? Subconjuntos nada mais é do que um conjunto obtido a partir de um outro conjunto maior. Como exemplo, o conjunto universo que eu dei a vocês. Eu tenho um conjunto universo, montei a equipe. Essa equipe que eu montei dessa sala seria, no caso, o meu subconjunto. Um deles, tá? Então, podemos dizer o seguinte: os subconjuntos também são conjuntos. Entretanto, caracterizam-se por estar totalmente incluídos, ou seja, dentro em outro conjunto qualquer. Em razão disso, a relação entre um conjunto e o seu subconjunto é conhecida como relação de inclusão, como vamos ver daqui a pouco, certinho? Então, fica claro que subconjunto é um conjunto obtido a partir de um outro. Aí temos aqui um exemplo. Sendo o conjunto A 0, 2, 4, determine todos os subconjuntos de A. Beleza. Vamos lá. Primeira pergunta que eu faço. Se eu não pegar nenhum elemento de A, eu estou montando um conjunto? Sim, estou. Eu estou montando justamente o conjunto vazio. Galera, o conjunto vazio é subconjunto de todo conjunto, sem exceção, certo? Então, eu vou iniciar aqui com o vazio. Então, eu vou ter o meu primeiro conjunto, vazio. Agora, eu vou montar os conjuntos que eu posso obter a partir do conjunto A. Eu vou montar aqueles que são unitários, ou seja, que possuem um elemento só. Eu prefiro fazer dessa forma, organizando do menor para o maior, mas fica a critério de cada um. Teríamos, então, primeiro conjunto unitário. Opa, não temos aí o 1. Teríamos o 0, é o primeiro unitário, o 2 e o 4. Legal. Existe mais algum unitário? Não. Então vou agora partir para dois elementos. Com dois elementos nós temos 0, 2. Nós temos
0, 4, nós temos 2, 4. Ah, professor, mas eu posso botar o 4, 2, não posso? Não. A ordem dos elementos não vai alterar o meu conjunto. Então, 2, 4 e 4, 2 é a mesma coisa, certo? Então, não adianta inverter. Beleza. Posso montar mais algum com 2 elementos? Não. Porém, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Nós temos que ter essas duas observações na cabecinha sempre, certo? Então, nesse caso aqui, galera, eu posso garantir a vocês o seguinte, que o meu último subconjunto que está faltando aqui é o próprio conjunto, 0, 2, 4. Dessa maneira, nós montamos todos os subconjuntos que nós temos do conjunto A, certinho? Vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Continuando aqui, pessoal, ainda em subconjuntos, nós temos aí conjunto das partes. O que seria o conjunto das partes? Galera, é só pegar o que nós fizemos agora há pouco, certo? E organizar entre chaves. E como é que representamos o conjunto das partes? Representamos dessa forma aqui, ó. P do determinado conjunto que eu quero. Então, P de A, partes do conjunto A. Basicamente isso. Exemplo, vou pegar o mesmo conjunto anterior, certo? Só que eu vou fazer uma pequena arrumação. Eu vou chegar aqui, ó. As partes do conjunto A são, bora lá, entre chaves. Aí eu vou ter vazio. Eu vou colocar o vazio agora dessa forma. Eu vou ter o 2. Professor, eu poderia ter colocado aqui o vazio com a bolinha cortada? Poderia, certo? Terminei colocando o 2 aqui, eu vou colocar o 0 aqui. Vou colocar o 4 aqui. São exatamente o que nós fizemos agora há pouco, tá? A única diferença é que eu estou colocando entre chaves, só isso. Agora, 0, 2, 0, 4, vamos ter agora o 2, 4, e finalizando isso aqui, eu vou ter, vou colocar aqui, o 0, 2 e 4. Bom, então aí está fechando aqui o conjunto das partes de A. Ou seja, é a mesma coisa que determinar os subconjuntos, a única diferença é que eu vou só organizar entre chaves, montando um novo conjunto. Certinho? Continuando aqui, pessoal, número de subconjuntos. Eu posso determinar a quantidade de subconjuntos que um determinado conjunto vai ter antes de precisar montar todos eles. Por quê? Porque pode ser que eu tenha um conjunto que tenha muitos elementos. Para montar os subconjuntos vai dar muito trabalho. Então existe uma fórmulazinha bem simples. A fórmula, pessoal, é 2 elevado a n. Essa aqui é a nossa fórmula, ó. 2 elevado a n. Onde esse n é o número de elementos do conjunto. Então se eu fosse calcular número de elementos do conjunto A, essa simbologia nós já vimos anteriormente, seria dado por quem? 2, no caso, só um detalhezinho aqui, uma retificação, pessoal. Não é número de elementos de A, não. Certo? É número de elementos de P de A. Ou seja, dos subconjuntos. Então, o número de elementos de P de A é 2 elevado... O A tem quantos elementos? Tem 3. Então, 2A terceira. 2 a terceira é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 8. Então, quer dizer que o conjunto A tem 8 subconjuntos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos, certo? Então é só aplicar a fórmula. Finalizando a nossa aula hoje, pessoal, temos o seguinte, relação de inclusão. Nós já temos visto a relação de pertinência. Relação de pertinência, foi bem claro lá na outra aula, que só posso utilizar quando é de elemento para conjunto. A relação de inclusão, nós vamos utilizar exclusivamente para fazer a relação de conjunto com conjunto. Em outras palavras, de um conjunto para um subconjunto ou vice-versa, de um subconjunto para um conjunto. E quais são os símbolos que nós utilizamos? Nós utilizamos o está contido, o contém, certo? Não está contido e não contém. O aluno tem uma certa dificuldade em relacionar. Mas espera aí, professor, quando é que eu uso o que está contido? Quando é que eu uso o contém? Galera,
Está contido. Entenda como sendo estar dentro. Contém. Eu tenho ele dentro. Então, está contido habitualmente é de um conjunto menor para um maior. Contém de um maior para um menor. Por que habitualmente, professor? Porque se os conjuntos forem iguais, pouco importa a simbologia. E aí nós temos as nossas negativas. Só complementando, eu tenho aqui A está contido em B. Percebam que o conjunto A aqui está totalmente dentro do conjunto B. Então ele está contido. Como é que nós podemos ler isso? Bom, o A pode ser um subconjunto de B, o A está contido em B, ou ainda podemos dizer que A é parte de B, certo? Eu também poderia ler de que forma? B contém A, ou seja, o conjunto B tem dentro dele o conjunto A. É outra forma de nós fazermos a leitura. Só um complemento, pessoal. Essa simbologia de estar contido ou a de contém, ela pode vir com um tracinho aqui embaixo, certo? É um tracinho reto. Essa simbologia aí é apenas para dizer que a questão contém ou é igual, só isso. Não vai fazer diferença nenhuma, certo? Legal, pessoal. Até a próxima.